pessoas, bem-vindo a mais um programa no CAPS TV e roda a vinheta. Olá, estamos começando mais um programa no CAPS TV. Hoje estamos com o vereador Daniel. Por favor, apresente-se para nós. Oi pessoal, eu sou o Daniel da rádio, sou vereador, sou jornalista formado por formação, sou professor por formação. Nasci em Pereira Barreto, sou nascido aqui, vivi aqui a vida toda. Trabalhei muitos anos em alguns veículos de comunicação muito conhecidos da cidade. Trabalhei no Diário Regional, trabalhei muito tempo na prefeitura, trabalhei algum tempo fora, trabalhei na prefeitura de Sujiminuça. Depois trabalhei no jornal Fatos Regionais, criei o site Fatos Regionais, trabalhei na revista Gente Interior, até entrar na Rádio 104, que para quem não sabe é uma rádio comunitária, a gente faz um serviço voluntário lá na 104, eu trabalho no jornal 60 Minutos, de segunda a sexta, 11 horas da manhã, e desde 2023 eu desenvolvo esse trabalho comunitário lá, que é um jornal feito de prestação de serviço, que a gente tenta atender todas as demandas da sociedade. Por conta disso, acabei me envolvendo com política, me candidatei na eleição de 2024, venci a eleição e estou vereador em Pereira Barreto, venho atuando nesses primeiros 3 meses, com muito trabalho, tentando melhorar a vida do cidadão e desenvolver um pouco do nosso conhecimento acumulado ao longo dos anos para ajudar as pessoas que mais precisam, que é o nosso foco. Minha família toda é de Pereira, tenho minha irmã, pais aqui em Pereira, e é muito bacana esse projeto do CAPS TV. Daniel, quais são suas perspectivas para os próximos 4 anos do seu mandato? Então, pergunta muito interessante. Por quê? Porque desde que eu me conheço por gente, eu atuo na política, seja trabalhando na assessoria de imprensa, seja trabalhando nos bastidores, seja com militância. E sempre tive muitas críticas. Todo mundo que está assistindo me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito crítica, muito analítica. E quando você passa para o outro lado do muro, quando você começa a atuar como vereador, você conhece os bastidores da política. O lado que pouca gente conhece, que é o dia a dia da Câmara, as dificuldades para construir um projeto de lei, as dificuldades para construir uma política pública. E eu acho que nós temos, em Pereira especificamente, um grande desafio, que é a construção de política pública para melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Eu sempre digo que o papel da política é atender todo mundo, mas não dá para atender todo mundo porque não tem dinheiro, não tem tempo, não tem estrutura física, não tem estrutura humana, e se você não consegue atender todo mundo, você tem que atender quem precisa mais. É meio lógico, meio óbvio isso. E diante disso, eu tenho sentido esse desafio, já falei algumas vezes. Por quê? Porque desde que eu comecei como vereador, todos os dias a gente tem algum grave problema para resolver. São muitas demandas, muitos telefonemas, muitas pessoas que trazem problemas reais que a gente precisa correr atrás imediatamente, porque senão vai gerar um problema maior para a família, vai gerar um problema maior para o bairro, vai gerar um problema maior para a prefeitura, para a própria Câmara, e aí com isso você perde um pouco de tempo para construir política pública, para pensar. Então eu vou explicar qual que é a diferença disso. Se eu tenho um problema hoje, vou dar um exemplo, eu preciso de uma ambulância para transportar uma criança para uma outra cidade e a família não consegue essa ambulância. Então ela entra em contato com o vereador que tenta agilizar isso. Também é o papel do vereador. Ele liga em vários locais, conversa com várias pessoas, porque ele tem acesso que as famílias não costumam ter, principalmente famílias mais carentes. Ele está resolvendo o problema da comunidade. Só que com isso, ele não consegue pensar numa política pública para a cidade não depender disso, para a cidade ter todas as ambulâncias funcionando, para conseguir com que o governo do estado faça seu papel, com que o governo federal faça seu papel, e não consegue planejar para daqui 10 anos, porque ele está resolvendo os problemas de hoje. Então eu penso que o maior desafio, não só meu, mas como dessa legislatura, da Câmara, é atender as demandas imediatas da população, ao mesmo tempo que construa, junto com a Prefeitura, políticas públicas para melhorar de vez a vida da comunidade. Qual a visão que o senhor tem sobre saúde mental? Então, não sei como as pessoas têm respondido, não quis me contaminar com as respostas, mas eu vou dar uma resposta bastante honesta. Eu não acompanhava o trabalho de saúde mental até eu entrar na rádio, não até eu entrar na política. Na rádio eu entrevistei algumas vezes o coordenador do CAPS, o Diogo,
Participei de reuniões do Conselho de Saúde com a doutora Patrícia, psiquiatra, visitei o CAPS algumas vezes e passei a me inteirar um pouco da questão da saúde mental. E eu tenho algumas preocupações que vão um pouco além só do que a gente vê no mais raso. A gente tem dados de que são pelo menos 25% da população de Pereira que tem algum tipo de tratamento de saúde mental. Eu verifiquei pessoalmente a questão que está o funcionalismo público, a saúde mental do funcionalismo público, e a gente sabe, a gente lê notícias desde quando eu era estudante ainda de jornalismo no ano 2000, que é considerado que a depressão é o mal do século. O grande problema da saúde mental hoje, na minha concepção, se dá justamente pelo ritmo de trabalho que a gente vem enfrentando no Brasil e no mundo. As pessoas vivem para trabalhar, elas não vivem para criar laços, elas não têm tempo de se relacionar com os filhos, de se relacionar com as famílias, elas ganham muito pouco para ter momentos de lazer, e esse mecanismo de trabalhar, viver trabalhando para ganhar o salário, para pagar a conta, para poder trabalhar de novo, está mais do que comprovado que está fracassado, e a gente precisa respirar um pouco, mudar esse formato. No Congresso Nacional está sendo já discutido isso, o esquema de trabalho na escala 6x1, que precisa mesmo acabar, e eu creio que em Pereira a gente precisa rever conceitos de opressão no trabalho, a gente precisa reformular isso, a gente precisa dar tempo. Nós temos em Pereira um dos pôr do sol mais lindo do Brasil, e a população não tem tempo de ver, porque ela trabalha muito, ela estuda muito, é muita responsabilidade. E a ciência tem mostrado que lazer, que tempo com família, que entretenimento, que arte também é saúde mental. E ela ajuda muito a pessoa. Eu gosto muito, desde a época que eu trabalhava em Sul de Menuça, aprendi com o ex-prefeito de lá, o Celso Junqueira, que o grande trabalho do político é evitar com que as pessoas fiquem doentes. Tratar a doença é até fácil, porque você já está vendo a pessoa doente, mas você precisa evitar isso. Então, eu acho que o grande desafio nosso, e aqui eu acho que o CAPS faz um grande trabalho nisso, porque ele, além de atender todas as pessoas que têm algum transtorno mental, eles divulgam para a cidade toda, faz campanhas de conscientização, faz campanhas de prevenção, que ainda é visto um pouquinho com o nariz torcido por boa parte da população. Eu acho que a gente tem que romper esse preconceito e falar todos os dias sobre a saúde mental, criar mecanismos para evitar algum tipo de doença mental e cuidar bem da nossa população, porque senão a gente está fadado ao fracasso e vamos só ficar enxugando gelo para sempre. Mediante sua visão, já pensou algum tipo de parceria com a saúde mental? Então, quem estiver assistindo a entrevista, quando ela for ao ar, nós vamos ter aprovado o meu primeiro projeto de lei como vereador. E quando eu fiz a minha campanha, eu fiz diversos compromissos de projetos de lei mesmo. Para quem não sabe, o vereador pode aprovar projetos enviados pelo prefeito ou criar projetos de lei de acordo com a Constituição. E depois que eu ganhei, eu fiquei pensando qual seria o meu primeiro projeto de lei. E por entender a necessidade urgente, é justamente um projeto voltado para a saúde mental. O meu primeiro projeto de lei aprovado na Câmara se chama Hora do Silêncio. Vou explicar para vocês o que é isso. Todas as pessoas com algum tipo de transtorno mental, ou com autismo, ou até PCD, eles reclamavam, grupos inteiros reclamavam, de que os eventos da prefeitura não tinham um espaço destinado para eles, ou um horário destinado para eles. E nós estamos falando de pessoas com hipersensibilidade, pessoas que são sensíveis à luz, a toque, tem vários tipos de tratamento que precisa ser separado, que precisa ter um espaço físico para que essas pessoas possam também curtir o momento de lazer. E em Pereira não tinha isso, porque era sempre deixado de lado. A inclusão é falada muito em dias funcionais, mas no dia a dia ela é esquecida. E nós pedimos isso lá em 2023, ainda como radialista, não conseguimos que fosse votado. Na FIAP de 2023 foi tentado um horário específico para pessoas, para PCD, pessoas com questões mentais e pessoas com autismo, não conseguiram, porque a FIAP já estava montada, foi colocada uma série de impeditivos. Em 2024 conseguiu,
mas ainda não como força de lei. Então eu criei meu primeiro projeto de lei, se chama Hora do Silêncio, que todos os eventos da prefeitura em que uma comissão formada por pessoas de saúde mental, grupos de família de pessoas de saúde mental, a APAE vai ter membros do Conselho de Saúde, o que essa comissão pedir para a prefeitura obrigatoriamente vai ter que montar uma estrutura, ou em horário separado, ou em espaço separado. Isso parece caro, mas eu vou pedir para quem estiver nos ouvindo depois, assistindo, dar uma olhadinha no Facebook e pesquisar o Carnaval de Ilha Solteira. No Carnaval de Ilha Solteira teve um espaço todo voltado para isso, com bebedouro, com comida, com toda a estrutura que precisava, porque as pessoas com questões de saúde mental também têm direito a curtir o Carnaval. Então esse é o meu primeiro projeto, virou lei, vai ter que funcionar em Pereira, e a gente está trabalhando junto com o Diogo do CAPS, com o pessoal do Gama, com o pessoal da APAE para trazer outros projetos, porque eu tenho algumas preocupações, que é o diagnóstico precoce, que demora muito para acontecer em Pereira, e também a gente tem muito trabalho voltado para a criança. Mas e depois que essa pessoa vira adulto? Ela perde o familiar que cuida dela, o que vai ser dela? Ela precisa ter inserção no mercado de trabalho, e Pereira não está se preparando para isso. Então eu acho que a gente tem muita parceria para fazer com a questão de saúde mental. Daniel, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus conhecimentos que você agregou aqui pra gente. O espaço no CAPS TV estará sempre aberto caso você queira falar mais, divulgar mais projetos que você tenha. Muito obrigado. Eu que agradeço você, agradeço todo mundo, agradeço o Diogo, a equipe do CAPS. Como vereador, meu mandato, meu gabinete está aberto, não só para o CAPS, mas para qualquer cidadão de Pereira, qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade pode nos procurar. E podem ter certeza, no meu mandato nós vamos trabalhar profundamente em parceria com todas as questões de saúde mental. Muito obrigado, pessoal. Com isso finalizamos mais um programa no CAPS TV e até a próxima!